Olá, tudo bem? Me chamo Cleveland Martini Alves, professor, e vou apresentar um artigo desenvolvido com a professora Josete Florencio sobre direcionadores dos covenants e o spread das debêntures. Quais covenants são relevantes no mercado brasileiro? O que leva à introdução da nossa pesquisa é uma reflexão sobre as fontes de financiamento e o que tem afetado a sua valorização. Nesse caso, nós temos duas principais fontes de financiamento, que é o BNDES e as debêntures. Há também uma reflexão, uma discussão sobre a estrutura de capital das empresas. Qual a estrutura que elas definem e o que motiva essa decisão sobre como está estruturada as suas dívidas, como elas captam recursos. Então, nós temos uma oportunidade de rediscutir, de refletir o papel da teoria da agência e os covenants sobre o efeito das debêntures, com base na reflexão de que informações são importantes para tomar uma decisão de adquirir uma debênture como uma alternativa de investimento, com base na forma com que as empresas definem as suas remunerações das debêntures. Então, nós visualizamos a oportunidade de discutir a necessidade de informações relevantes para a avaliação das debêntures. Dito isso, nosso referencial teórico está pautado nas discussões sobre estrutura de capital e os títulos de renda fixa. No caso, as debêntures, suas condições contratuais e as avaliações de sua remuneração. Um terceiro conjunto teórico é a teoria da agência e os covenants. Nesse caso, nós discutimos o conflito de interesse, que é uma abordagem da teoria da agência. Discutimos um pouco também sobre os custos de agência e o conteúdo informacional dos covenants, que é o que leva à nossa intenção de estudo, né? Qual é o conteúdo informacional dos covenants? Qual sua importância na avaliação das debêntures? Será que esses covenants, ou quais covenants, são importantes na avaliação das debêntures? Dito isso, nossa amostra foi definida por empresas listadas na Bolsa, com emissões de debêntures primárias entre os anos 2010 a 2018. Utilizamos como abordagem de análise uma regressão linear múltipla, no qual nós temos o spread como a variável de interesse, na qual queremos determinar, e nós temos os covenants como a variável de estudo. E as variáveis de controle, que são as variáveis que já são discutidas na literatura, que o banco líder, se a debênture é incentivada ou não, qual é o volume dessa debênture, se o prazo, a garantia, o rating e o nível de governança corporativa. Uma oportunidade de inovar foi considerar os vários tipos de spread. Então, nós temos o spread como uma proxy para valorização da debênture, e nós temos o spread DI, o spread IPCA+, e o spread DI+, que é um percentual a mais do que o DI. E uma quarta variável, uma quarta forma de avaliar o spread, que é o spread G, o spread geral, colocando todas as debêntures numa base de spread, conforme pesquisas anteriores. Então, nós temos variáveis independentes e variáveis de controle. Quais são as variáveis independentes? As variáveis independentes são os covenants, a qual, a partir do mapeamento dos covenants presentes nos prospectos das debêntures, conseguimos identificar esses covenants aqui como os mais frequentes. E as variáveis de controle, conforme dito, que são as variáveis que já foram abordadas na literatura. Sendo assim, nós conseguimos identificar, a partir das regressões lineares para cada spread, considerando regressões lineares, regressões univariáveis e regressões múltiplas, para identificar quais são os fatores relevantes para os planejamentos brasileiros, com vistas a considerar os covenants e as variáveis de controle. Nesse caso, nós identificamos como covenants relevantes 4 tipos de covenants. O covenant relacionado ao índice de cobertura de juros, que é um covenant que indica a capacidade da empresa honrar os seus compromissos relacionados à dívida financeira, ou seja, as debêntures, por exemplo. Nesse caso, nós verificamos uma relação significativamente apenas para o spread DI. Então, para esse tipo de debênture que remunera a partir do DI, nós encontramos uma relação significativamente inversa. Ou seja, quanto maior for o índice de cobertura de juros,
menor será a valorização da debênture, menor será o spread. É natural que isso aconteça porque há um risco envolvido, é uma informação de risco. Ao contrário, nós identificamos que composição do endividamento, liquidez corrente e EBITDA, como covenants, são relevantes apenas para o IPCA+, para as debêntures do IPCA+, porém uma relação positiva proporcional, direta. Ou seja, quanto maior for esses indicadores, maior haverá um spread, porque isso indica para a gente uma garantia, um certo conforto em adquirir títulos com bons indicadores de composição do endividamento, liquidez corrente e o EBITDA sobre o resultado financeiro. É importante frisar que esses indicadores eles trazem para a gente uma relação de desempenho financeiro e uma relação de estrutura da empresa em relação ao seu endividamento, trazendo um certo conforto. Como consideramos as variáveis de controle, as variáveis que já são abordadas na literatura, nós temos a classificação das debêntures incentivadas, que foi significativa também para o spread DI. Isso traz para a gente que, quando houver uma emissão de debêntures, ou quando for incentivada, que é uma isenção do imposto de renda conforme a legislação brasileira, haverá uma redução do spread, ao contrário, uma relação invertida. Nós temos também uma relação invertida para rating, banco líder e nível de governança corporativa para o spread IPCA+, indicando para a gente que quanto menor for a classificação de risco, maior haverá o spread, uma forma de relação risco e retorno. Assim como quanto menor forem os níveis de governança corporativa, maior haverá o spread. Relação de transparência, de assimetria informacional, conforme evidenciado na literatura. E nós encontramos também o rating, como uma informação clássica, que já é abordada na literatura, e foi significativa em 3 spreads: spread IPCA+, DI+, e o spread geral. Repare que no spread geral apenas o rating foi significativo, e a relação é a mesma. O rating é abordado na literatura como uma informação extremamente valiosa sobre o risco de crédito para as emissões de crédito das empresas brasileiras. E aí, garantia e prazo, nós enxergamos uma relação positiva. Isso significa que emissões que possuem garantia quirografária implicam em maiores spreads. Isso porque, entre as garantias, aquelas que trazem maior segurança aos credores são as garantias reais e flutuantes. E em relação ao prazo, a gente verificou que há uma valorização do spread DI+, pautado pelo argumento de que debêntures com incentivos, debêntures com vencimentos mais longos podem ser mais arriscadas. Sendo assim, haverá um spread maior, ou uma valorização, entendendo assim. Diante de tudo isso, nós encontramos que existe conteúdo informacional sobre o desempenho das empresas em relação aos covenants. Isso permite uma melhor avaliação da debênture em relação à sua avaliação, o spread. Isso pautado na teoria da agência de que há um conflito de informação entre o credor e o tomador do crédito. Sendo assim, essas são os covenants que melhor possuem conteúdo informacional, então são as principais medidas a serem consideradas na avaliação das debêntures. Então, diante do que a gente conseguiu identificar na nossa pesquisa, nós temos que esses covenants são úteis aos investidores, gestores e gerentes de instituições financeiras e autoridades reguladoras para que se tenha uma prática em relação a esses covenants mais constantes no mercado. Ou seja, que as empresas, ao emitirem debêntures, utilizem esses covenants como parâmetro para avaliação de seu compromisso com o pagamento da dívida, que as instituições reguladoras estabeleçam esses covenants como critérios para que as instituições que vão emitir debêntures adotem, e os próprios gerentes de instituições financeiras, ao participar do processo de emissão das debêntures, eles possam também considerar essas informações a fim de trazer uma melhor segurança no processo de emissão e venda das debêntures. Então, esses covenants são os que melhores representam as informações de desempenho financeiro, e essa pesquisa contribui para a teoria da agência
em relação, na medida em que a gente traz essas informações como relevantes para conteúdo informacional, segundo os autores seminais e os contemporâneos dessa teoria. Com isso, eu agradeço a vocês a presença, listo aqui as nossas principais referências discutidas nesse trabalho e fico disponível aí para esclarecimentos e interações que se façam necessárias.